A paz, meus queridos, sejam bem-vindos a esta live. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo, estamos aprendendo sobre ele, que é a pessoa de Deus no nosso tempo hoje. Porque você sabe que Deus está no trono. Jesus está à destra do Pai, não é? Também no seu trono. Mas o Deus presente aqui no nosso tempo é o Espírito Santo. Então, nessa terra, o maior poder manifesto aqui é o de Deus através do seu Espírito. Então, é importante que nós conheçamos o Espírito Santo. É importante que nós tenhamos intimidade com ele, que nós nos relacionemos com ele, para a gente entender a vontade e o propósito de Deus para as nossas vidas e que possamos, então, viver tudo de bom, né, que Deus tem para nós, cumprir o propósito em Cristo Jesus. Bem, nessa última live a respeito do assunto, eu queria que a gente falasse sobre a importância do Espírito Santo para o poder, né? E eu queria começar lendo para todo mundo, né? O Atos capítulo 1, versículo 8, mas eu, antes de entrar falando isso, eu só quero saudar os nossos queridos que estão aqui, Elizabeth Almeida, Sueli Maurício, meus queridos, Carlinha Make-up, Jane Costa. Vocês que chegaram agora, chamem as pessoas para que possam participar conosco. Olha, o Eduardo Porto já está fazendo a pergunta: como ser cheio do Espírito Santo? As pessoas associam o Espírito Santo a uma pomba. Está certo isso? Amo os seus vídeos. Vou responder a sua pergunta mais tarde, viu, Eduardo? Mas prometo que eu vou responder. E então, a gente vai falar sobre poder. Eu queria ler com vocês Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele passou 40 dias com os discípulos, ensinando as últimas coisas. E antes dele subir, exatamente naquele discurso final que ele fez no Monte das Oliveiras, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa palavra testemunha, Lilian, no grego é martis, é a palavra que originou a palavra mártir na nossa língua. Coisa linda. Por quê? Porque os cristãos da igreja primitiva, eles eram tão fortes no testemunho que até com toda oposição, até quando eles eram mortos, eles não paravam de falar. E aí, aqueles que criam e falavam de Cristo, né, que testemunhavam, que a palavra grega é mártires, a palavra mártir passou a significar quem morre pela sua fé. Então, veja o poder do Espírito Santo naquela geração. Eles mudaram o sentido de uma palavra. É verdade. Num primeiro momento, significava só aquele que testemunha da sua fé. Só que o testemunho deles era uma coisa tão violenta, era tão forte, tão poderosa, que até quando eles morriam, eles iam para as arenas dando risada, glorificando, entendeu? Muitas vezes enterrados até o pescoço para serem comidos pelas feras, outras vezes sendo queimados em piras, por conta do Espírito Santo. Eu queria começar já falando para você, porque hoje eu quero abordar vários aspectos do poder do Espírito na nossa vida. Amém. E eu queria começar falando sobre essa coisa do testemunho. Você não acha que hoje tem muita gente que não consegue testemunhar, que tem vergonha, que tem medo, que se sente incapaz? E você não acha que o que está faltando de verdade não é uma coragem humana, mas um enchimento do Espírito Santo? Eu creio que sim, porque à medida que você busca Deus e o Espírito Santo de Deus e ele enche a sua vida, você acaba testemunhando, porque a gente fala o que está no coração, né? Então, eu creio que o falar significa você se encher de Deus, se encher do Espírito Santo, aí você vai falar o que tem no seu coração. Então, nós temos que colocar o Espírito Santo no nosso coração. Na verdade, o Espírito Santo mora em nós, mas quando você começa um relacionamento com ele,
você começa a conhecê-lo, você passa a amá-lo, porque você entende que Deus está com você e Ele está fazendo tudo por você, te protegendo do mal, te dirigindo. A gente começa a ter experiências com o Espírito Santo. Então, quando você vai testemunhar, quando você vai falar daquilo que você está vivendo com Deus através do seu Espírito. Então, é praticamente natural você se relacionar, por exemplo, com uma pessoa, quando as mulheres, por exemplo, quando vão fazer as unhas, sentam lá para fazer as unhas, ela começar a conversar com a manicure e contar as experiências que ela está vivendo com Deus e ali poder... Vai pegar um Uber, né? Vai pegar pegar um Uber, um táxi, já puxa a Uber. conversa. No trabalho, por exemplo, você ter algum colega de trabalho com algum problema e aí você falar de Deus, do poder de Deus para ajudá-lo. Então, isso é natural, não é algo que a gente tem que forçar. É você ser você, mas para ter esse poder, você tem que se relacionar com o Espírito Santo de Deus e deixar com que ele domine o seu coração. A Helena Ferraz está dizendo que já teve várias experiências com o Espírito Santo e que Deus já fez muitos milagres na família dela. É isso. Quem tem experiência com o Espírito Santo experimenta isso. E eu quero desafiar vocês, né? Porque alguém perguntou, escuta, como é que eu vou ser cheio do Espírito? Efésios 5,18 fala claramente. Não vos embriagueis com vinho, no qual há ira, dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E ali ele dá uma fórmula de como você se enche do Espírito Santo o tempo inteiro, né? Falando entre vós com salmos, cantando hinos, cânticos espirituais, louvando sempre a Deus. Quer dizer, o enchimento do Espírito, Lilian, tem a ver com você adorar a Deus, você falar palavras que são boas, que atraem o Espírito Santo. Eu quero até aproveitar, porque o Alberto Jacobi perguntou, escuta, o Espírito Santo frequentemente, ele é o símbolo da pomba, as pessoas ligam uma coisa a outra, procede. Deixa eu te explicar, Alberto, é o seguinte, o Espírito Santo, a Bíblia muitas vezes usa de animais como emblemas, né? Como figuras, como metáforas. Por exemplo, Jesus é o leão da tribo de Judá. Por quê? Porque o leão, ele é o rei dos animais, porque o leão é um animal temido, ele é feroz, ele é o rei, né? Onde ele chega, os animais, né, se prostram mesmo. E Jesus, quando vier uma segunda vez, ele virá como leão, não vai mais ser o cordeiro que morreu. Em relação à pomba, ela tem algo muito interessante, porque a pomba, ela, em primeiro lugar, ela é frágil, não é? Uma pomba, quando desce e pousa em você, ela só fica nas pessoas que são mansas. Se você fizer um movimento brusco, você espanta a pomba. E eu já até fiz uma pregação sobre isso, quando eu digo que o Espírito Santo é assim. Quando ele encontra um coração humilde, quando ele encontra um coração de paz, né? Como Jesus era, ele permanece na pessoa. Quando a pessoa ela é beligerante, é briguenta, quando ela quer ir na obra da carne, a unção do Espírito vai embora. O Espírito não vai, mas a unção vai. Aquela presença, aquela glória é muito sutil. Para você manter a glória de Deus, a presença do Espírito Santo, você tem que estar em espírito de adoração, de santidade, tem que louvar a Deus, tem que ter uma palavra sempre oportuna, sempre de louvor, de gratidão. Gente que murmura, a unção vai embora. Gente que briga, a unção vai embora. Gente que fala bobagem, a unção vai embora. Tem que guardar o coração e a boca. Por isso, como que eu me encho do Espírito Santo? Falando entre vós, com cânticos e hinos, e dando sempre graças a Deus, glórias a Deus. Ou seja, cultivando, né, a presença do Espírito Santo. Então, é isso. Você quer falar alguma coisa, bem, sobre isso? Sim, eu creio que a gente tem que criar essa atmosfera favorável, né? Por exemplo, quando você
tá com calor, o que que você faz? Você liga um ar-condicionado, um ventilador para mudar a atmosfera. Quando você está numa atmosfera na sua casa, onde você só tem briga, só tem murmuração, os relacionamentos, porque lá em Efésios fala que encher do Espírito é ter relacionamentos em sujeição. Se você é uma mãe que fica gritando com seus filhos, se você é uma mulher impaciente com seu marido, se você é uma pessoa irada, sabe? Você não vai atrair o Espírito Santo. Se você quer atrair o Espírito Santo, você tem que criar uma atmosfera. Como? Você tem que falar boas coisas, você tem que colocar hinos, né? Em vez de ficar ouvindo aquelas coisas horríveis, aquelas músicas que só falam de sensualidade, que a gente liga o rádio ou alguma coisa para ouvir, só tem porcaria. Em vez de você ficar ouvindo essas porcarias que vão ministrar incredulidade para sua mente ou uma obra carnal, né? Um pecado, você tem que ouvir louvores, você tem que criar uma atmosfera favorável à ação do Espírito Santo. A gente cria a atmosfera e o Espírito Santo enche o seu coração. E à medida que ele enche o seu coração, cria-se um ciclo. Você é capaz de cada vez mais ter um coração grato, louvor, alegria, paciência, bondade, benignidade. Então, eu acho assim uma coisa incrível. Parece que você tem que criar de forma intencional atitudes que te levam ao Espírito Santo. O Espírito Santo enche você, aí a coisa flui, né? E você, então, muda o ambiente onde você está pela sua própria ação, pela ação do Espírito Santo através de você. E leia aquele texto também, né, que você ia falar, de Efésios, e fale um pouco sobre as outras áreas que o Espírito Santo atua, o poder do Espírito Santo atua na nossa vida, né? Então, olha, lá em Efésios, quando Paulo diz que está orando pelos Efésios, né, e pelas igrejas lá que ele enviou a carta, ele está dizendo assim: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, aqui ele está o pedido, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, mediante o Espírito Santo no homem interior. Ou seja, Paulo está orando, né, pelos crentes, que ele está enviando essa carta para a igreja de Éfeso e para as igrejas da localidade ali. Ele está orando de joelhos, ele está clamando para que, segundo a riqueza de Deus em glória, né, seja Deus concedesse o poder de Deus, nos fortalecesse através de um poder, que é o poder do Espírito Santo de Deus no homem interior, ou seja, no seu interior. Então, nós somos fortalecidos, nós nos tornamos empoderados, né? Nós passamos a viver o poder de Deus nas nossas vidas quando nós deixamos o Espírito Santo dominar a nossa vida. O Espírito Santo de Deus é o poder de Deus em nós e através de nós. Então, quando você quer viver uma vida de poder, você tem que ter uma experiência com o Espírito Santo. Você tem que buscar o Espírito Santo. Você tem que se relacionar com ele. Como? Orando, buscando a palavra, entendendo, buscando a sua direção. Como que eu me relaciono com o Espírito Santo? De maneira prática. Quando eu levanto, eu oro a Deus, falo, Senhor Deus, né? Em nome de Jesus, Espírito Santo, meu companheiro constante, que está aqui, me auxilie, me dirija. Então, a gente ora a Deus em nome de Jesus, mas você também pode invocar o Espírito Santo para te ajudar, né? Porque ele é aquele que está ali com você sempre, te ajudando em todas as ocasiões. E aqui ele diz assim que somos fortalecidos, né? Diz assim, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes, né? O Espírito Santo nos empodera para quê? Para que nós compreendamos, a fim de poderes compreender
com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, o Espírito Santo nos empodera para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, para que Deus domine totalmente as nossas vidas, Deus em nós plenamente, sem nenhuma, sabe, atuação de demônios ou de Satanás ou da obra da carne. Para isso a gente tem que conhecer através do Espírito o amor de Deus. Sabe, isso parece tão simples, mas nem não é tão simples assim, porque quando você entende que você tem um pai, que é Deus nos céus, que te ama, que te deu o melhor, que te tornou filho. Quando você se sente amado por Deus, você é capaz de se sentir pleno em Deus. E tudo que você precisar, você não vai ficar desesperado, você não vai ficar ansioso, mas você vai invocar o seu Deus que te ama. Você vai entender que tem um Pai que cuida de você através da ação do Espírito Santo. Meu amor, é isso mesmo. O Espírito Santo, ele faz isso mesmo, e não existe uma fórmula que seja eu faço isso, mais isso, mais isso, mas é relacionamento, desenvolvimento de um relacionamento com o Espírito Santo. Gente, a Fanny Hans fez um comentário aqui que eu quero citar. A paz do Senhor, Deus abençoe esse casal lindo. Estou assistindo o estudo de Gog e Magog, de 6 anos atrás. Incrível como tudo que o Senhor falou está acontecendo. Gente, o que ela falou é a pura verdade. Quando você entende o que a Bíblia fala e as profecias, você antecipa o que vai acontecer. E esse estudo ele é sensacional mesmo. Eu destrincho ali com muita profundidade tudo que é a futura guerra de Gog e Magog. E nós estamos vivendo já o que antecede a isso, gente. Aliás, eu queria dizer uma coisa para vocês. Hoje à noite, às 7h30, está até escrito aqui, eu vou fazer uma live falando dos 7 selos do Apocalipse, muito profunda, porque tem muita gente escrevendo, fazendo pergunta, uma confusão lascada na internet, e pessoas perguntando dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Preparem o coração, porque vem revelação aí. Vou trazer esse estudo 19h30. Gente, eu estou convocando essa galera toda, hein? Hoje, às 7h30 da noite, quero pedir para vocês chamarem as pessoas, porque nós estamos vivendo esse tempo, gente. Estamos vivendo essa guerra que está acontecendo em Israel, lá com os palestinos. Tudo que está acontecendo, os players, né, as pessoas que se juntam contra Israel, está tudo lá no que eu falei nessa mensagem de Gog e Magog de 6 anos atrás. Então, a Fanny trouxe aqui a baila, né? E você tem toda a razão, Fanny. Falei disso tudo mesmo. Por quê? Porque está na Bíblia, né? Você vai lá, estuda quem é cada um daqueles nomes e você fala o que vai acontecer. Tem coisas que eu profetizei lá em 92, na nova era, que hoje, quando eu vejo, eu falo, meu Deus do céu. Quando eu falei, eram coisas que não tinha mínima possibilidade de acontecer. Tinha gente que falava assim, você está exagerando. Agora eu falo, meu Deus, está acontecendo tudo. Então é isso. Quando você estuda a Bíblia, estuda as profecias, você fica preparado. Então, gente, hoje às 19h30, tá? Nós estamos aqui com 1.300 pessoas. Todo mundo aqui, eu quero que você, por favor, me ajude a convidar mais pessoas, porque a live das 7h30 hoje vai ser tremenda. Vou falar de cada um dos 7 selos, vou explicar e vou tornar contemporâneo com o que nós estamos vivendo. Tá bom? Então, vamos continuar aí. Vamos começar a fazer algumas perguntas, Lídia, para depois a gente orar? Ou você quer comentar? Eu quero orar e depois a gente continua. Meu amor, eu acho melhor você ligar o ring light aí, porque entrou o sol. Tá te deixando com... Isso, melhorou um pouco. O sol tá entrando aqui, tá clareando a nossa imagem. Eu quero orar, porque eu senti que devo orar para que o Espírito Santo encha o coração das pessoas de amor. A palavra de Deus diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações através do Espírito Santo.
e você precisa sentir o amor de Deus, para que você entenda aquilo que você tem em Deus. Você tem tudo em Deus, toda a provisão, tudo que você precisa para que o seu espírito seja firme no Senhor, para que a sua alma seja alinhada, os seus sentimentos alinhados à vontade de Deus, para que você se livre de todo medo, toda ansiedade, sabe, todo desespero, e para que você também tenha saúde física. Então, eu quero orar agora por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar pela ação poderosa do teu Espírito, enchendo o coração dos teus filhos e das tuas filhas, do amor de Deus. Senhor Deus, a tua palavra diz que o teu amor é derramado como um bálsamo na nossa vida, como um perfume, Senhor Deus, como óleo que desce sobre a nossa cabeça e traz aquele frescor, aquele refrigério, tirando todo o peso, tirando toda a amarra. Senhor Deus, em nome de Jesus, que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, e isso acontece através da ação do teu Espírito. Senhor Deus, nos envolve agora, nos abençoa, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, fluir na tua vontade, no teu propósito para as nossas vidas, sem nada perder, Senhor, em Cristo Aleluia. Jesus. Amém. Amém, Pai. Eu oro para que o teu Espírito também, Senhor, cure, Senhor, Amém. os abatidos, os feridos, Amém. sem esperança, Amém. aqueles que estão cheios de dor, de ressentimento, Amém. de Amém. culpa, Senhor, de raiva. Amém. Eu oro para que o teu Espírito, Senhor, venha fortalecer a nossa fé, Amém. para que, Senhor, a gente sempre tenha esperança e creia. Creia, Amém. Senhor, que ainda na luta, na tribulação, o Senhor está conosco. Amém. Senhor, o Senhor é fiel, tu és bom, Amém. Senhor. Então, cuida dos meus irmãos, dos meus Amém. filhos que estão aqui. Amém. Muitos estão enfrentando lutas, ó Deus, interiores, que eles nunca contaram para ninguém. Mas o Senhor ama cada um deles. Espírito, Amém. nós queremos ser tuas testemunhas nesse tempo. Amém. Mas se o Senhor não nos empoderar, se o Senhor não nos der, ó Deus querido, essa capacidade, Senhor, de crer em Ti, de nos Amém, lançarmos a Ti, Senhor, nós não podemos enfrentar os desafios da vida. Mas, Amém. Pai, se o Senhor, por outro lado, estiver conosco, nos enchendo, a nossa fé vai aumentar, a nossa visão Amém. vai ser cada vez mais larga. Senhor, a Amém. nossa coragem vai estar no Senhor. Senhor, eu Amém. me lembro de Davi vencendo Golias. A sua coragem não estava na sua força física e tampouco na sua destreza para batalhar, mas estava Amém. no nome do Senhor Deus dos Exércitos. Amém. Senhor, nós cremos no Deus dos Exércitos, aquele Amém. Deus que nunca perdeu uma batalha. E, Senhor, Amém, por isso nós Senhor queremos Deus. guerrear as guerras do Senhor, queremos Amém. guerrear as batalhas corretas, lutar pelas coisas certas, e queremos, sobretudo, Deus, vencer a batalha espiritual no nosso interior. Pai, porque nós não queremos, rapaz, viver nessa vida Amém. com cristãos que dão maus testemunhos, porque não vencem, Senhor. Amém. Então, venha ajudar cada um de nós, ó Deus, a Amém. vencer as suas áreas. Senhor, Amém. cada um tem a sua luta, cada um tem a sua dificuldade. Amém, Sabemos que vivemos num tempo em que os demônios se proliferam e eles estão Amém. crescendo, os ataques são maiores, Pai, mas nós cremos no teu amor, na tua graça, Amém. Senhor, na tua misericórdia, no teu Amém. favor, no teu poder. Por isso, Amém. Senhor, eu oro e ministro agora na vida dos meus Amém, Senhor. irmãos o enchimento do teu Espírito Santo. Eu Amém. declaro que as portas do inferno não prevalecerão Amém. contra a tua igreja, como Amém. uma igreja empoderada, uma igreja cheia do teu Espírito, Amém. Senhor. A tua palavra promete o derramar do teu Espírito no início da igreja, mas Amém. diz também que nos últimos dias, Senhor, o Senhor Amém. derramaria do teu Espírito sobre toda Amém. a carne. Os teus Amém. filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões, Amém, os jovens Senhor. terão
sonhos, e até sobre as servas e os servos será derramado o teu Espírito. Amém. O Senhor agora derrama do teu Espírito Amém, Santo Senhor na Deus. vida desses que aqui estão e na vida daqueles que ouvirão e que verão esta palavra, porque eu creio no poder e na unção que permanece, Senhor, através do vídeo que eles vão assistir. Então, em nome de Jesus, eu libero esta palavra de autoridade, de poder, a palavra do teu Espírito. Senhor, nós cremos, ó Pai, porque cremos, oramos, e porque oramos, profetizamos, e que profetizamos, chamaremos à existência as coisas que não são como se fossem. Deus, nós levantamos os nossos braços para Ti e reconhecemos que não há em nós, ó Deus, poder algum, Pai, mas a Tua glória, o Teu Shekinah, a Tua presença, ó Espírito Santo, está em nós. Então, Espírito, fortalece o teu povo, Pai. Senhor, a tua igreja precisa se levantar neste tempo, não com discurso, não com balela, mas com poder e demonstração de Espírito. Senhor, que a tua palavra agora seja viva, ou eu libero esta palavra, que ela seja como uma espada mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e que venha para esmiuçar, para separar, para dividir, ó Deus, juntas e medulas, o espírito das emoções, em nome de Jesus, Espírito Santo, vem com o teu Pentecostes, nós chamamos o teu Pentecostes para esses tempos, ó Deus, para esse dia, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, manifesta o teu poder agora, meu Deus, na vida dos meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos porque o Senhor habita em nós, Senhor, o Senhor habita no nosso coração, e o Senhor Jesus diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Senhor, isso significa que não há barreiras para a palavra do Senhor, não há barreiras, ó Deus, para a obra do Espírito Santo. Senhor, agora eu oro para que o Senhor levante, meu Deus, testemunhas, pessoas que sejam capazes, ó Deus, de viver e de morrer para Cristo, Senhor. Pai, nós vivemos no Ocidente, num lugar com liberdade para pregar. Senhor, se nós não temos que morrer por Ti, queremos viver para a Tua glória. Oh, dá-nos coragem, intrepidez, dá-nos confiança, Senhor, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e o Espírito de Deus é em nós. Obrigado, Espírito de Deus, perdoa-nos, Senhor, quando nós entristecemos, quando nós Te apagamos, quando nós nos desviamos e não andamos no Teu Espírito, e nos tornamos, ó Deus, suscetíveis aos desejos da carne. Mas a Tua palavra diz, andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Pai, eu declaro, Senhor, a autoridade dos meus irmãos, para que eles vençam a obra da carne, vençam as tentações do diabo, em nome de Jesus. Pai, glorifica, Pai. Eu profetizo salvação, multidão de pessoas sendo salvas, ó Deus, nos quatro cantos da terra, sendo transformadas. Eu declaro, Senhor, que seremos testemunhas diante dos grandes, dos pequenos, diante dos príncipes, dos servos, diante, Senhor, daqueles que servem a Satanás e diante daqueles que, ainda que não saibam, já servem a Deus. Pai, manifesta o teu poder, que a tua igreja seja uma massa, um exército de pessoas empoderadas pelo teu Espírito Santo. Oh, aleluia, senti a glória de Deus nesse lugar. Glória a Deus. Oh, foi tremendo aqui, Deus operou aqui nesse momento. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Você sabe que Deus, tremendo. Eu senti como se eu tivesse sido envolvida. Sabe quando você pega uma encharpe ou um cobertor que você está com frio, você é envolvido assim, num aconchego, no calor? Eu senti essa unção do Espírito Santo aqui, foi muito lindo. Foi tremendo. Eu comecei a sentir um calor entrando por mim. Amém. E uma ousadia para liberar a palavra profética. Você pode, meu querido, se prepare, porque você foi curado, porque você foi liberto, que Deus te encheu. Se prepare, porque Deus é Deus, e o Espírito Santo é Deus, e esse é o tempo do Espírito Santo. Aleluia.
Nós estamos orando, clamando, aprendendo sobre o Espírito Santo. E é incrível como está fazendo diferença na nossa igreja, né, Lá? Muito, muito. Domingo, Agora, né? Domingo, tanto no meu culto, o culto às 8h30, o seu às 10h30, eu senti tanta unção, o povo, depois da palavra, começou a orar, começou a clamar, começou a gritar, ser cheio do Espírito Santo, foi tremendo. Imagina o que vai acontecer esse domingo, hein? Aleluia. Eu creio que Deus vai derramar uma porção da sua glória. Amém. Derramou aqui na vida nos nossos queridos que estão nos vendo aqui, Domingo, gente. Olha, é Pentecoste, gente. Tem uma experiência com o Espírito Santo nesse Pentecostes. E hoje à noite o fogo vai cair. Amém. Hoje à noite, às 19h30, se prepare. E ore, porque eu vou bradar, eu vou ser um profeta de Deus, eu vou falar o que Deus vai liberar nesse tempo. Amém. Preparando, né, para essa abertura dos 7 selos. Gente, não deixe de estar aqui, por favor, me ajude a levar essa palavra para o mundo inteiro. Vocês estão me vendo aí em outros países, fiquem acordados, é 7h30 da noite, mas dá para você assistir, fique acordado que vai ser liberada muita revelação, muito entendimento, muita unção, viu, gente? Amém. Isso mesmo. Então, vamos responder as perguntas agora? Vamos. Temos uns minutinhos ainda. Olha, aqui alguém está falando, gente, aqui em casa foi tremendo. Glória a Deus. A Michele Alves. Mas a internet está falhando, está repreendida em nome de Jesus. A Lilian, infelizmente, ela está com 4G, porque eu desliguei o Wi-Fi dela lá, porque como o Wi-Fi está aqui nesse escritório onde eu estou, se eu fecho a porta para não vazar o som, aí vaza o que ela fala lá e começa a dar microfonia. Normalmente, o visual dela só com 4G tá bom. Hoje, infelizmente, não tá tão bom. Mas o áudio tá perfeito. Mas que bênção que Deus abençoa vocês aí na sua casa. O que mais temos aqui? A Sandra. Kemeli, pastor, me oriente. Uai, cadê você? Moro com um homem há 5 anos, me converti em 2019, mas ele não aceita que eu me batize porque diz que é errado. E por isso não diz que não vai casar. Olha, Sandra, você não tem filho com eles? Tem filhos com ele? Eu vou dizer uma coisa, se esse homem não deixa você adorar, se esse homem não quer que você se batize e manifeste a sua fé, a escolha é sua. Você está com ele, mas você não se casou com ele. Ele não quer um compromisso com você. Você não tem filhos com ele. Ele está coibindo você de exercer sua fé. Bom, não vou nem dizer, mas você já entendeu, né? Aqui, alguém está dizendo aqui, Vinícius, pastor, interceda por mim, me sinto fraco espiritualmente. Vinícius, invoque ao Senhor, meu querido. Invoque ao Senhor, brade, clame ao Senhor, e ele vai te responder. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, não deixe de clamar, e não fique dizendo, eu estou fraco. Diga assim, eu sou forte. Que a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte, em nome de Jesus. Amém. Adriana Gomes, abençoa a minha família, Senhor, eu abençoo a família da Adriana, Senhor, em nome de Jesus. Bom dia, pastor, aqui o Eduardo Porto. Meu amor, se você quiser me desligar para você orar pelas pessoas, porque aí não fica a microfonia. Não tem como, bem. Ah, então tá bom. Não tem como. Eu vou ficar quietinha, então, para não... Não, você pode falar, porque está perfeito o teu som. Ah, é? O que está meio granulado é a imagem, o som está perfeito. Ah, tá. O Eduardo Porto está perguntando aqui como é que o Espírito Santo vai agir na grande tribulação. Na grande tribulação, ele não estará mais dentro das pessoas, mas ele vai estar atuando, porque senão não havia conversões. Vai ser como
o Velho Testamento. A dispensação em que o Espírito habita em nós é somente no período da igreja. Vai voltar para o tempo anterior, né? No Velho Testamento. Como o Espírito atuava, as pessoas se convertiam, mas ele não estava dentro das pessoas, tá? A Maria Angélica diz, pastor, aqui em casa foi maravilhoso, só eu e Deus. Glória a Deus. A Sandra está dizendo, não tenho filhos. Então, minha querida, você não tem vínculo nenhum. Ele não quer assumir um compromisso com você e ainda usa uma questão espiritual. Ah, não caso com você porque você vai virar crente, que vai se batizar. Então, eu, se fosse você, falava, então tchau. Se eu tiver que escolher entre você e Jesus, está escolhido. É verdade. Mas isso, a decisão é tua, viu? Eu não posso falar nada, estou falando por mim, né? Eu nem me uniria a uma pessoa que não crê em Deus. A Bíblia fala, não vos coloqueis em jugo desigual. É isso. Jugo desigual. Namorar pode, mas você passar a viver junto, como se fosse um casamento, mas de jeito nenhum, nem a pau. O cara não quer Jesus, não deixa você. Olha, se ele ainda deixasse você celebrar a Deus, adorar, porque tem muitos caras que não são crentes, mas abençoam, não impedem que ninguém faça. Agora, se ele não está fazendo isso, gente, sei lá. Eu não entrava numa dessa de jeito nenhum. Nem eu. A Daniele Dobbins, abençoe minha vida, minha família, todos aqui ouvindo. Senhor, eu abençoo a Daniele, a sua família, que a tua glória, que a tua alegria, que a tua saúde, que a tua força esteja sobre a vida da família da nossa irmã, em nome de Jesus. Amém. O Iago dizendo, eu tenho medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo. Pode me ajudar? Não tenha medo. Você não blasfemou contra o Espírito Santo. Se você tivesse blasfemado contra o Espírito Santo, você não estava com essa preocupação. A blasfêmia contra o Espírito hoje não é falar nada, não é pensar nada, é rejeitar Jesus, virar as costas e dizer, tchau, eu não quero isso na minha vida. Isso é blasfêmia do Espírito. Tá? Olha, Josilene Alves mandou um super sticker aí. Obrigado, querida. Deus abençoe. Regiane Andrade também. Está dizendo que tem 2 filhos e que não deu para o meu esposo. E ele disse que eles são filhos do pecado. Caiu aqui, mas voltamos, hein? Eu vi que fiquei quietinha aqui esperando. Alguém, qual que foi a pergunta? Ah, diz que os filhos são filhos do pecado, não você sabe. Gente, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Imagina. Gente, vocês precisam entender mais a graça de Jesus. Entender o poder daquilo que ele fez na cruz. E não ficar com medo de perder salvação por qualquer coisa. Deus não quer mandar ninguém para o inferno, não, gente. Ele quer. Faz 2000 anos que Jesus não volta porque ele quer que o povo se converta. Sabe? Pelo amor de Deus, não fica com medo, não. Isso daí é o diabo te acusando de você não ter alegria. Tem um monte de filho de Deus salvo, com o nome escrito no livro da vida, e que não é alegre. Ele não tem certeza da salvação, fica com medo. Para com isso, gente. Se você confessou Jesus de verdade no teu coração, você está salvo, já era. A Bíblia diz, quem crê em mim tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida, da vida. Amém, gente querida? Amém, meus amados. É isso. Em nome de Jesus, recebam aí e começa a testemunhar do que Jesus fez. Pecou. Amém. Confessa o Jesus. Ah, pequei de novo, confessa de novo, pequei 10 vezes, confessa 10 vezes. Amém. Porque Pedro perguntou para Jesus, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Jesus falou 70 vezes 7. Amém. Então, gente, é isso. Queria dizer para vocês que não se inscreveram ainda no meu curso, vão lá. Gente, o curso de teologia, estou falando sobre escatologia, está simplesmente sensacional. O que é escatologia, para quem não sabe o que é? Escatologia é estudo dos finais dos tempos, né? Isso. Então, eu estou falando, são 12 aulas
sobre o final dos tempos, sobre o Apocalipse, sobre a volta de Jesus, arrebatamento, grande tribulação, milênio, né? Tudo que vai ter lá vai ser do Apocalipse 1 ao 22, tá? Isso. Então, saiba que é extraordinário. Vai lá, se inscreve, é baratinho, R$ 7,99. Está na área de membros aqui. Dentro do meu canal, está cheio de lugares onde você vê lá. Seja membro. Links em quase todos os vídeos. E você pode, sem dúvida alguma, ser muito reavivado, né? Porque quando a gente estuda a volta de Jesus, a gente fica muito reavivado. Amém. Meu bem, você quer terminar orando? Sim. Quero convidá-los também a participar do meu canal do YouTube. Se você ainda não conhece, meu nome é Lilian Pozella. Do Instagram lá, também? O Instagram também tem palavras poderosas para você ser abençoado. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua graça, o teu favor, a tua bênção sobre o teu povo. Que o Senhor os livre de todo mal, que toda a cadeia com o inferno seja quebrado, Senhor Deus, e que eles possam ser visitados pelo Teu Espírito, ter uma experiência nova nesse tempo de Pentecostes com o Espírito Santo de Deus, dá experiências, dá o enchimento, dá o dom de línguas, fortalece o Senhor Deus no poder do Senhor que opera através do Teu Espírito, é o que eu peço em Cristo Jesus. Amém. Senhor, Tu és o alfa e o ômega, o princípio Amém. e o fim, a origem e o destino. Tu és, Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus Filho, mas Tu és o Filho também que nos nasceu. Tu és o Pai da eternidade, Tu és o Príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Senhor. Tu és aquele diante de quem nós nos prostramos, a quem coroamos como Rei das nossas vidas, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Nós te pedimos, Senhor, enche-nos do Teu Espírito, porque queremos ser levantados nesse tempo, Senhor, para proclamar o nome de Jesus, para libertar os cativos. Pai, eu agora declaro libertação. Dos cativos na mente, dos cativos na alma, dos que estão aprisionados em sentimentos, dos que estão aprisionados, meu Deus, em marcas e feridas do passado. Eu declaro a cura do Senhor para a vida dos meus irmãos. Senhor, esse veículo aqui, Senhor, é um veículo dos últimos dias, mas a tua unção atravessa nesse lugar e é espalhada nos quatro cantos da terra, libertando os cativos. Eu não estou aqui no meu nome, eu não estou aqui na minha força, eu estou aqui no poder do teu Espírito, liberando a tua palavra de libertação, porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu creio, Senhor, agora eu sou um canal de libertação por meio de quem o teu Espírito flui. E, Senhor, eu declaro agora, Pai, libertação. Satanás, demônios, saiam da vida dos meus irmãos. Eu declaro, saiam da vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus. Amém. Glória a Deus. Poderoso. Gente, meus queridos, eu amo muito vocês. Vocês são meus amores. Vocês são do meu coração. Eu intercedo por vocês todos os dias. Sinto saudade de estar com vocês. E hoje, então, às 19h30, bota aí na sua agenda. Não esquece que vai ter mistério. Viu, gente? Amém. Glória a Deus. Grande para todo mundo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus até hoje à noite, às 19h30. No meu canal. Até à noite. Fiquem com Deus.